Coimbra, século XVIII. Na roda dos expostos, um cilindro de madeira giratório embutido numa parede recebia bebés recém-nascidos durante a noite. Do lado de fora, alguém deixava a criança. Do lado de dentro, a caridade recolhia. Era uma última chance para vidas que tinham começado erradas. Mas uma mulher percebeu que aquele sistema tinha uma falha. Ela aparecia, levava a criança, recebia dinheiro, ficava com o enxoval e depois o bebé desaparecia. O nome dela era Luísa de Jesus. E a pergunta que atravessa este caso é simples e brutal. Quantas crianças tiveram de passar pela roda antes que as autoridades percebessem que havia uma assassina à porta da caridade? Bem-vindos ao Arquivo Criminal. Antes de Luísa de Jesus se tornar um dos nomes mais sombrios da história criminal portuguesa, havia uma roda. Não uma roda simbólica, uma roda real. Um mecanismo discreto colocado numa parede, criado para permitir que uma criança fosse entregue sem que quem a deixava fosse visto. A pessoa chegava, muitas vezes à noite, colocava o recém-nascido naquele compartimento, fazia a roda girar, tocava uma sineta e desaparecia. Do outro lado, alguém da instituição recolhia o bebê. A criança entrava no sistema, sem família à vista, sem explicação completa, sem defesa. Às vezes vinha apenas com um pano, às vezes com um bilhete, às vezes com uma fita, uma medalha, uma imagem religiosa ou algum pequeno sinal deixado, por quem ainda esperava, talvez um dia, reconhecê-la. Era assim que funcionava a roda dos expostos. E para entender o caso de Luísa de Jesus, é preciso entender primeiro isto. A roda não nasceu para matar, nasceu para impedir mortes. Portugal, no século XVIII, era um país marcado por pobreza profunda, mortalidade infantil elevada, vergonha social, filhos fora do casamento e caridade institucional. Muitas mulheres não tinham condições de criar os filhos. Algumas eram pobres demais, outras estavam socialmente condenadas por uma gravidez fora do casamento. Outras viviam em casas onde mais uma boca podia significar fome. A roda era uma resposta imperfeita a uma realidade brutal. Protegia o anonimato de quem abandonava e tentava proteger a vida de quem era abandonado. Mas aqui começa o problema. Um sistema criado para salvar crianças dependia de confiança. Confiava que a criança seria recolhida, confiava que seria registada, confiava que alguém aceitaria criá-la, confiava que o dinheiro e o enxoval, entregues para esse cuidado, seriam usados para esse cuidado. E confiança, sem fiscalização suficiente, pode tornar-se uma porta aberta. Foi por essa porta que Luísa entrou. Luísa de Jesus aparece nas fontes também, como Luísa de Jesus, com Z, grafia comum em documentos, recriações e referências históricas. Os registros disponíveis indicam que nasceu em 1748, em Figueira de Lourvão, território ligado à região de Penacova e Coimbra. Morreu em 1772. Tinha cerca de 24 anos. Não era uma mulher poderosa, não era rica, não vinha de uma elite. Era uma mulher jovem, de condição humilde, num Portugal rural, pobre e duro. Algumas fontes referem que trabalhou como recoveira, transportando mercadorias, encomendas e recados entre zonas próximas de Coimbra e Figueira de Lourvão. Esse detalhe importa, porque Luísa não era completamente estranha ao movimento de pessoas, entregas e deslocações. Ela sabia circular, sabia aparecer, sabia levar coisas de um lugar para outro. E no caso da roda dos expostos, aquilo que ela começou a levar não eram objetos, eram bebés. A roda de Coimbra, ligada à misericórdia, entregava apoio a quem aceitasse criar uma criança abandonada. Esse apoio podia incluir 600 reis e um enxoval. Não era riqueza, mas num contexto de pobreza, era dinheiro real. Era comida possível, era tecido, era roupa, era valor. E aqui está a parte que torna este caso especialmente frio. Aquilo que existia para ajudar uma criança a sobreviver tornou-se o incentivo do crime. Luísa ia buscar bebés à roda. Segundo as fontes, podia usar o próprio nome, nomes de terceiros ou nomes falsos. Recebia a criança, recebia o apoio, ficava com o enxoval e depois a criança não chegava ao destino prometido. O sistema não foi arrombado, foi usado. Luísa não precisava invadir a misericórdia, não precisava raptar uma criança de uma casa vigiada. Não precisava fugir com alguém atrás dela. Ela aparecia como parte da solução, como alguém que ia encaminhar uma criança abandonada, como alguém útil, como alguém normal.
enquanto o sistema abria a porta. Esse é o horror silencioso deste caso, a aparência de normalidade. Porque os crimes mais difíceis de travar nem sempre começam com violência visível. Às vezes começam com um registro, com uma autorização, com uma entrega, com uma confiança mal colocada. A criança era retirada da roda, o dinheiro era entregue, o enxoval seguia. E pouco depois aquela vida desaparecia. As fontes atuais variam entre 33 e 34 bebés associados ao caso. Algumas referem 33 crianças assassinadas. Outras falam em 34 bebés ligados à investigação, à acusação ou à memória histórica do caso. Há também referências a uma confissão parcial, com Luísa a admitir menos mortes do que aquelas que lhe foram atribuídas. Por isso, o número precisa ser tratado com cuidado. Não é responsável transformar divergência histórica em certeza absoluta. O que se pode afirmar com segurança é isto: Luísa de Jesus foi associada à morte de dezenas de bebés retirados da roda dos expostos de Coimbra. E isso já basta, porque o mais perturbador não era apenas o número, era o método, era a repetição, era a escolha das vítimas, bebés abandonados, crianças que já tinham sido deixadas por famílias incapazes, desesperadas ou socialmente encurraladas, crianças que chegavam à roda porque alguém, por medo, fome ou vergonha, não conseguia ficar com elas. E quando finalmente entravam num sistema criado para as proteger, eram entregues a uma mulher que via nelas uma forma de obter dinheiro. Contexto explica o cenário. Não absolve a escolha. A pobreza ajuda a entender o mundo onde Luísa vivia. A vergonha social ajuda a entender por que tantas crianças eram abandonadas. A fragilidade da fiscalização ajuda a entender como o crime se repetiu. Mas nada disso muda o centro moral do caso. Luísa escolheu transformar crianças vulneráveis em lucro e, segundo a acusação, fez isso várias vezes. Durante meses, não durante décadas, não ao longo de uma vida inteira. Meses foram suficientes. Essa precisão importa, porque o horror deste caso não depende de exagero. Não é preciso aumentar o tempo, não é preciso inventar detalhes, não é preciso transformar incerteza em certeza. O que assusta é precisamente o contrário. Em pouco tempo, uma mulher jovem conseguiu expor uma falha brutal num sistema inteiro. Quantas crianças passaram pela roda antes que as autoridades percebessem? Essa pergunta não serve apenas para acusar Luísa, serve também para olhar para a instituição, para os registros, para os responsáveis, para a facilidade com que uma pessoa podia levantar crianças em nome de outro, para a ausência de confirmação real sobre o destino dos bebés. Porque uma criança retirada da roda não estava automaticamente salva, ela apenas mudava de mãos. E se essas mãos fossem criminosas, a roda deixava de ser abrigo, tornava-se corredor. O padrão era tão claro que parecia invisível. Uma criança era entregue, o apoio era recebido, o destino prometido não era confirmado, depois outra criança, depois outra. O crime repetia-se dentro da rotina. E a rotina, quando ninguém a questiona, protege o absurdo. A confiança foi a sua cobertura perfeita. A descoberta do caso não começou como uma grande operação planeada. Começou com um sinal impossível de ignorar. Segundo fontes posteriores, no início de abril de 1772, uma mulher ligada à roda dos expostos terá encontrado uma criança morta, mal enterrada, na zona de Montarroio, em Coimbra. A partir daí, aquilo que podia parecer um caso isolado começou a abrir uma porta muito maior. As autoridades foram chamadas. Luísa foi associada à criança. Começaram as perguntas. Que bebê era aquele? Quem o tinha levado? Para onde deveria ter sido encaminhado? E por que estava ali? Quando finalmente começaram a perguntar, a resposta já vinha tarde demais. A investigação começou a revelar um padrão. Bebés tinham sido retirados da roda. Luísa aparecia nos movimentos. Nomes surgiam nos registros. Crianças não chegavam às famílias indicadas. O destino prometido não existia, ou não era confirmado. E então vieram as buscas. A história tornou-se pior. Segundo relatos preservados em fontes posteriores, foram encontrados restos de várias crianças em locais associados ao percurso de Luísa, incluindo a zona de Montarroio e a sua própria casa. Não é preciso detalhar mais. Não é esse o objetivo deste canal. O impacto não vem da descrição gráfica, vem da sequência. Uma criança, depois outra, depois outra. A roda dos expostos, que deveria ser o primeiro passo para salvar vidas abandonadas, tinha sido usada como entrada para um esquema de morte.
E a pergunta ficava cada vez mais pesada. Como as instituições não interromperam isto antes? Parte da resposta está na própria natureza das vítimas. Elas não tinham voz, não podiam fugir, não podiam denunciar, não podiam voltar à misericórdia e dizer que tinham sido enganadas. E muitas vezes não havia uma família ativa à procura delas no dia seguinte. Eram expostos, enjeitados, crianças empurradas para fora da vida familiar e colocadas sob tutela de um sistema que nem sempre conseguia acompanhá-las. Essa invisibilidade protegeu Luísa. O crime dependia disso. Dependia de crianças que ninguém fiscalizava de perto. Dependia de nomes que podiam ser falsos. Dependia de promessas que não eram verificadas. Dependia de uma instituição que acreditava estar a encaminhar vidas, quando na verdade entregava vítimas. O processo judicial trouxe Luísa para o centro da atenção. Ela deixou de ser uma mulher anónima do povo e passou a ser acusada de um dos casos mais horríveis do século XVIII português. A Casa da Suplicação, em Lisboa, aparece ligada à sentença, mas é preciso manter cuidado. Quando se trabalha com crimes do século XVIII, nem todos os detalhes chegam até nós com a mesma clareza. Alguns vêm de documentos judiciais, outros de estudos posteriores, outros de recriações históricas baseadas nesses documentos. Por isso, a abordagem correta não é fingir certeza onde há zonas cinzentas. A abordagem correta é separar o núcleo confirmado do detalhe debatido. O núcleo é claro. Luísa de Jesus foi acusada de matar crianças retiradas da Roda da Misericórdia de Coimbra. As fontes atuais variam entre 33 e 34 bebés associados ao caso. O motivo financeiro aparece como central: apropriar-se do dinheiro e do enxoval entregues para a criação das crianças. Luísa terá confessado parte dos crimes, mas não necessariamente todos os que lhe foram atribuídos. Foi condenada à morte e entrou para a história como a última mulher executada em Portugal. A sentença refletia a mentalidade penal da época. Portugal ainda não tinha abolido a pena de morte para crimes civis. Isso só aconteceria em 1867, quase um século depois. A justiça do século XVIII não queria apenas punir, queria dar exemplo, queria expor, queria humilhar, queria transformar a condenação numa mensagem pública. No caso de Luísa, as fontes descrevem uma pena brutal, pública e marcada pela lógica punitiva daquele tempo. Mas não precisamos transformar essa execução em espetáculo. O facto já é suficiente. Uma sociedade que falhou em proteger bebés abandonados decidiu depois mostrar força com uma punição extrema. Esse contraste é importante, porque o caso de Luísa de Jesus não termina apenas com a condenação de uma assassina. Termina também com um retrato do país que a condenou. Um país onde crianças eram abandonadas em rodas por pobreza e vergonha. Onde instituições de caridade tentavam responder a uma tragédia social permanente. Onde mulheres pobres podiam depender de pequenos apoios para sobreviver. Onde a fiscalização era frágil e onde o Estado ainda matava em público para afirmar autoridade. Nada disso inocenta Luísa, mas tudo isso explica porque o caso aconteceu naquele mundo. Se tratarmos Luísa apenas como um monstro isolado, perdemos metade da história. Ela foi responsável pelos seus atos, mas o crime só se repetiu porque encontrou um sistema vulnerável. A roda tinha sido criada para salvar. Nas mãos dela, tornou-se um caminho sem volta. O que torna este caso tão perturbador é a combinação. Não foi apenas assassinato. Foi assassinato dentro de uma estrutura de proteção. Não foi apenas roubo. Foi roubo de recursos destinados a crianças abandonadas. Não foi apenas mentira. Foi mentira sustentada por registros, confiança e negligência. Não foi apenas uma vítima. Foram dezenas. E não foram vítimas escolhidas ao acaso. Foram as mais frágeis. As que já tinham perdido quase tudo antes mesmo de começar a viver. Por isso, o caso de Luísa de Jesus ainda atravessa a memória criminal portuguesa. Não porque ela deva ser transformada numa figura lendária. Esse é um erro. True crime não precisa glorificar criminosos para ser forte. Luísa não deve ser tratada como personagem fascinante. Não deve ser romantizada. Não deve ser levada a mito. O lugar dela na história é outro. É o de uma mulher que explorou uma falha social e institucional para matar crianças por vantagem material. Frio. Simples. Devastador. Talvez por isso tão difícil de aceitar, porque não há grande explicação psicológica que resolva o desconforto. Não há um motivo complexo que faça tudo encaixar.
à ganância, à oportunidade, à vulnerabilidade, à repetição e há crianças que não puderam dizer nada. O caso também nos obriga a olhar para a roda dos expostos de outra forma, não como uma curiosidade antiga, mas como sinal de uma sociedade que tentava esconder uma ferida. A roda escondia o rosto de quem abandonava, protegia o anonimato e, em muitos casos, talvez tenha mesmo salvado vidas, mas também tornava mais fácil que uma criança entrasse num percurso onde a responsabilidade se diluía. Quem era responsável depois da entrega? A misericórdia? A ama? A família de acolhimento? A pessoa que levantava a criança? A caridade? As autoridades? Quando todos são parcialmente responsáveis, às vezes ninguém protege o suficiente. E é nesse espaço vazio que crimes acontecem. Luísa de Jesus percebeu esse vazio e usou-o. Hoje o seu nome voltou a aparecer em documentários, peças de teatro, artigos e reconstruções sobre a criminalidade histórica portuguesa. A RTP dedicou-lhe um documentário. O Teatro da Trindade levou ao palco Luísa de Jesus, a assassina da roda. Mas cada nova reconstrução precisa enfrentar o mesmo risco, transformar horror real em espetáculo. Este caso não precisa disso, não precisa de exagero, não precisa de imagens repulsivas, não precisa de adornos falsos. A verdade já pesa. Uma jovem mulher ligada à região de Coimbra foi acusada de retirar bebés da roda dos expostos, receber dinheiro e enxoval e fazer essas crianças desaparecerem. Dezenas de vítimas, um sistema de caridade usado como cobertura, uma sentença brutal, um país marcado pela pobreza, pela vergonha e pela punição pública. Esse é o caso. E ele já é suficientemente sombrio. O paralelo com outros nomes históricos do crime português é inevitável. Diogo Alves ficou associado ao Aqueduto das Águas Livres. Luísa de Jesus ficou associada à Roda dos Expostos. Dois símbolos, dois espaços. Um aqueduto, uma roda, um lugar de passagem, um lugar de entrega, ambos transformados em memória criminal. Mas há uma diferença que torna Luísa ainda mais difícil de narrar. As vítimas dela quase não têm identidade preservada. Não deixaram cartas adultas, não deixaram fotografias, não deixaram descendentes a contar lembranças. Muitas talvez nem tenham tido tempo de receber um nome que sobrevivesse nos registros. Por isso, a narração deste caso não pode pertencer apenas à criminosa. Tem de voltar sempre às vítimas, aos bebés abandonados, aos sinais deixados junto deles, aos panos, bilhetes e pequenos objetos que, em muitos casos da roda dos expostos, eram a última tentativa de ligação entre uma criança e a origem que a deixou para trás. Esses sinais dizem muito. Dizem que abandono nem sempre era indiferença. Às vezes era desespero, às vezes era vergonha, às vezes era pobreza, às vezes era uma tentativa trágica de manter a criança viva. E é isso que torna o crime de Luísa ainda mais cruel. Ela atacou o momento em que a vida ainda tentava ser salva. A roda continuou a girar como símbolo de caridade, mas depois de Luísa, carregava também uma sombra. No fim, a história de Luísa de Jesus deixa uma pergunta maior do que o próprio caso. Quando uma sociedade cria um sistema para proteger os vulneráveis, quem garante que esse sistema não se transforma noutra forma de abandono? Porque acolher não basta, entregar não basta, registar não basta. É preciso acompanhar, é preciso verificar, é preciso tratar cada vida como vida, mesmo quando essa vida chega sem nome, sem família e sem defesa. Luísa de Jesus morreu em 1772, mas o desconforto do caso continua. Não apenas porque ela matou, mas porque conseguiu repetir. E se conseguiu repetir, é porque as crianças que levou eram invisíveis demais para serem procuradas a tempo. Essa talvez seja a verdade mais dura deste episódio. O perigo nem sempre aparece como ameaça. Às vezes, aparece como ajuda. Luísa fez a escolha. O sistema permitiu a oportunidade. E as vítimas pagaram o preço. A roda continuava ali, girando entre vergonha, pobreza e caridade. Mas depois de Luísa, já não podia ser vista da mesma forma. Em Coimbra, no século XVIII, uma mulher encontrou naquele mecanismo uma forma de morte. E a pergunta continua a girar, como a própria roda. Quantas crianças precisaram desaparecer antes que alguém olhasse para trás e percebesse? Se este caso te perturbou, deixa o like, partilha este episódio e escreve nos comentários. O que mais assusta nesta história? O número de vítimas,
a roda dos expostos ou a falha de um sistema criado para proteger? Se queres acompanhar outros casos reais que marcaram Portugal, subscreve o Arquivo Criminal. Nos vemos no próximo caso.